Alô, alô Brasil, Adriano Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vídeo esse pré-Real Madrid Mônaco que acontece hoje às 5 da tarde no Santiago Bernabéu. Jogo válido pela sétima rodada da Liga dos Campeões, essa fase de liga que vem sendo implementada desde a temporada passada. O Real Madrid é o sétimo colocado com 12 pontos. Já o Mônaco é o 19º colocado com apenas 9 pontos. O Real Madrid precisa vencer aí para poder encaminhar sua classificação entre os 8 primeiros colocados. Vale lembrar que os 8 primeiros colocados, eles folgam, né, na rodada 16 avos, eles ficam esperando os vencedores dos confrontos entre nono e 24º colocado. Então o Real Madrid já pensando em ter 2 semanas de trabalho livres para Álvaro Arbeloa. Mas antes de saber tudo sobre a preparação do Real Madrid, sobre esse jogo, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. O Real Madrid finalizou sua preparação ontem, né? O Real Madrid cheio de desfalques, são 7 o número de baixas, algumas já recorrentes há um bom tempo, como o Militão, como o Arnold, como o Mendy. Então o Real Madrid com muitos problemas, né? Mas aí a surpresa é as ausências ainda de Rodrigo e Rudiger. Se esperava que eles voltassem, né, aí contra o Mônaco pela Liga dos Campeões, mas não. Ainda assim, vimos o Rodrigo em campo treinando e o Rudiger não. O Rudiger ficou no interior das instalações, como costuma dizer o Real Madrid. O Rodrigo é um mistério porque ninguém sabe mais ou menos o que está acontecendo com o Rodrigo. A questão do Rudiger, sabemos que é os problemas dele no joelho, que ele geralmente joga baleado, que ele força para jogar com a camisa do Real Madrid. Mas o Rodrigo não, aparentemente era apenas um desgaste, mas aí já são 3 jogos sem o Rodrigo, ele treinou ontem, é muito estranho. Por fim, o Real Madrid amanhã também não conta com Álvaro Carreiras, né? Álvaro Carreiras recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Manchester City, está fora do jogo de amanhã. Então o Real Madrid aí com muitos desfalques e desfalques importantes, principalmente na defesa. O Real Madrid que vem de vitória contra o Levante, aquele jogo polêmico, aquele jogo quente, né, entre os jogadores e a torcida vaiou muito. Se espera que seja um jogo ainda um pouco acalorado em relação à torcida para os jogadores. O principal alvo segue sendo o Vinícius Júnior da torcida. A torcida entende o Vinícius Júnior como um símbolo muito grande da crise do Real Madrid, principalmente por conta da relação do Xabi Alonso. A torcida entende que a má relação de alguns jogadores com o Xabi Alonso acabou estragando o que poderia ser um projeto muito vitorioso. A torcida do Real Madrid tinha muita esperança que o Xabi Alonso fosse um técnico vitorioso no Real Madrid, mas assim o Real Madrid tenta emendar uma sequência positiva, né, o segundo jogo consecutivo. O Barcelona perdeu no Campeonato Espanhol, colocou o Real Madrid no campeonato, deu aquela animada no time, então se espera que o Real Madrid vença hoje. No próximo final de semana tem um jogo contra o Villarreal, então é o Real Madrid tentando aí emendar uma sequência positiva. Nas entrevistas coletivas, Arbeloa foi acompanhado de Kylian Mbappé. O Mbappé deu as caras, o Mbappé foi falar com a imprensa, foi dar algumas satisfações para a torcida, e o que podemos destacar é que o Mbappé negou alguns problemas que as pessoas falavam no vestiário, até perguntou ao jornalista, né, como é que você sabe? Você não estava aqui. Algumas coisas ele deixou claro que era mentira, mas também comentou que não era ingênuo, ninguém era ingênuo, e falou que algumas coisas aconteceram, mas aí aquela história fica no vestiário. Problemas tiveram, sim, muito claro, mas aí tá no vestiário. Eu acho que é um problema solucionado. O Real Madrid tá tentando embalar aí a relação entre os jogadores e o Álvaro Arbeloa. O Arbeloa parece ser um treinador que gosta de estar mais junto dos jogadores, né, de ter essa relação mais próxima. Tem se visto ele ali numa boa relação com o Vinícius Júnior. Ele tem defendido o Vinícius Júnior nas coletivas de imprensa. Ontem o Mbappé também demonstrou apoio do clube e dos jogadores em defesa do Vinícius Júnior. Comentou que se era para ter vaiado, era para ter vaiado todo mundo. Que ele não entende alguns jogadores terem ficado livres das vaias, né? Ele não entende isso, e que muito peso foi colocado em cima do Vinícius Júnior. O Mbappé saiu em defesa do jogador brasileiro. Arbeloa, no seu momento de entrevista, pediu apoio do Santiago Bernabéu, pediu apoio ao clube e aos jogadores. Ele falou que entende as vaias, que o público é soberano, toda a vida foi, o público do Santiago Bernabéu é soberano.
estava desacostumado até a esses protestos, mas é um público soberano, mas ele pede o apoio do clube, ao clube e aos jogadores. Então Álvaro Arbeloa aí muito preocupado nessa relação torcida e jogadores. Kylian Mbappé é uma figura importante nesse jogo contra o Mônaco, porque podemos ter a lei do ex, o Mbappé reencontrando o Mônaco, né? Há 10 anos atrás o Mbappé foi revelado pelo time francês. Ele encontrou o Mônaco já em 14 oportunidades como ex-jogador, né? As 14 como jogador do PSG, e marcou 11 gols. É um Mbappé que adora marcar gols contra seu antigo clube, então poderemos ter um gol ou alguns gols do Kylian Mbappé. Eu não ficaria surpreso se o jogador francês marcasse hoje. Vale lembrar que ele está se recuperando aí desse problema no joelho, então se o Mbappé não fizer um grande jogo, não tiver em sua melhor versão, vocês podem olhar e entender que o Mbappé está jogando baleado, o Mbappé está jogando à força, pensando também na crise do Real Madrid. Arbeloa, assim como Xabi Alonso, pensa em fazer Arda Güler como motor do time. Já a imprensa espanhola tem falado em várias ocasiões, né, que o Arbeloa parece que pegou no ombro assim do Arda Güler e disse assim: vem cá, eu vou fazer com que você seja o motor desse time. Eu preciso lembrar vocês que o Real Madrid teve o Arda Güler como principal meio-campista até o jogo contra o Atlético de Madrid, né, ali aquele começo de temporada. Quando volta o Jude Bellingham, começa a ter esses embates assim de posição de campo, quem vai ser mais importante e tudo. Então o Arda Güler foi perdendo um pouco de espaço em razão do Jude Bellingham também, que é uma estrela, né? Para o Real Madrid, o Jude Bellingham é uma estrela, apesar do mau desempenho em muitos jogos nessa temporada. Mas aí o Arbeloa tá tentando fazer o Arda Güler esse comandante no meio campo. Ele entrou no jogo contra o Levante no segundo tempo e mudou a cara do jogo. Então o Arbeloa tá tentando melhorar o meio campo do Real Madrid. Pensando no Mônaco, aquele de olho no rival, o Mônaco é o 9º colocado na Ligue 1. É um time que vem de derrota para o Lorient, tem muitos problemas também. O técnico do Mônaco ontem na entrevista coletiva disse que, olha, a gente tem problemas, mas precisamos superar esses problemas, vai ser um jogo muito difícil. Com destaque das ausências, Pogba e Minamino, né, desfalcam o time. O Pogba nessa esperança aí de reencontrar o Real Madrid. O Pogba sempre deixou muito claro que tinha um sonho de jogar no Real Madrid, nunca conseguiu. Iria vir ao Santiago Bernabéu, mas não vai conseguir. Então é um Mônaco com muitos desfalques, vem de derrota e vai tentar se recuperar no jogo contra o Real Madrid. Real Madrid e Mônaco se encontraram apenas 2 vezes na história, não é um confronto comum, né? A primeira vez que o confronto aconteceu foi lá em 2004. Algumas pessoas que acompanham o Real Madrid há muito tempo vão lembrar daquela eliminatória da Liga dos Campeões, o Real Madrid dos Galácticos. O Real Madrid chega favorito, Real Madrid vence no Santiago Bernabéu por 4-2, vai à França, perde por 3-1, jogo famoso esse que o Zidane confessou no intervalo para um dos seus colegas franceses da seleção que jogava no Mônaco, que não tinha, o Real Madrid estava morto, assim, era um Real Madrid fisicamente que já estava cansado. O Mônaco contava com Antônio Pintos, é um Mônaco que contava com Antônio Pintos, e aí passou por cima do Real Madrid, venceu por 3-1, no agregado 5-5, mas naquela época já tinha, né, o gol fora de casa como desempate. Então o Mônaco acabou eliminando o Real Madrid. Depois disso bateu na final e foi enfrentar o Porto, mas perdeu aquela final para o Porto de José Mourinho. Então Real Madrid e Mônaco fazendo apenas seu 3º confronto na história. Real Madrid deve ir a campo com Courtois no gol, Valverde, Asensio, Ruiz e Fran Garcia. Eu comentei para vocês, até na convocatória o Arbeloa levou o time. Não, são poucas opções na defesa, né? São apenas 5 jogadores de defesa. Então, se algum problema acontecer, poderemos ver a entrada do Carvajal. Ou, se for com os zagueiros, veremos o Tchouaméni sendo deslocado para a defesa. No meio campo, Tchouaméni, Jude Bellingham e Arda Güler. Esse deve ser o meio campo provável do Real Madrid. E na frente, Gonçalo Garcia, Mbappé e Vinícius Júnior. Com o Gonçalo podendo ali sair para a entrada do Franco Mastantuono, né? Franco Mastantuono e Arda Güler, que mudaram a dinâmica do Real Madrid no jogo contra o Levante. Então
são dois nomes que podem entrar como titular no jogo contra o Mônaco. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Após o jogo eu vou trazer conteúdos para vocês. Fiquem tranquilos. Então é isso. Valeu e até mais tarde.